E a Janaína, que está se preparando, já tem muito tempo para fazer esse preparo, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Preparo de hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, capítulo 47. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Muitas vezes, quando nós ficamos um tanto quanto que apreensivos diante de uma situação, na verdade é uma falta de fé. É falta realmente de confiança em nós, no nosso Pai, na própria espiritualidade. É claro que a nossa insegurança nos faz ser um pouquinho assim, mais diante de um sofrimento, por exemplo, quanto nós não queríamos que isso se resolvesse. Mas muitas vezes esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo, nós queremos tudo para ontem, tudo muito rápido, mas muitas vezes é necessário um tempo maior para que as coisas se encaixem, para que os eventos consigam realmente se resolver. Existe um ditado muito bonito que diz que, na verdade, não importa qual o caminho que a gente tome, mas o que faremos ao longo do caminho que escolhemos. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Já está praticamente pré-programado de acordo com a necessidade do aprendizado que nós temos. Agora, a escolha que fazemos, como vamos lidar com a situação, como vamos seguir realmente esse caminho, aí sim depende de nós. Mas até mesmo uma planta, quando nós plantamos aquela sementinha, precisa do tempo para que ela possa germinar, que a planta cresça e possa vir a dar os frutos. A mesma coisa em relação às nossas ações. Muitas vezes, uma ação que tomamos agora para ajudar a melhorar alguém, um ente próximo, uma pessoa muito amada, depende sim do tempo necessário para aquilo ali se amadureça e venha a florescer. Isso é muito importante. Existe um livro bem bacana que diz que, conta uma historinha, de que um andarilho, ele procurou um sábio e vidente e perguntou a ele: gostaria de saber o meu futuro. Mas para que saber o teu futuro? Ora, simples, porque se é alguma coisa boa, eu já vou me preparando para essa coisa boa, me alegrando desde já. Não, então você espere acontecer, porque no momento certo você terá a sua felicidade certa. Ah, mas se for coisa ruim, eu preciso desde já começar a modificar, eu tenho que modificar isso. Ora, se vinha a ser modificado, então não é o seu futuro. Temos que ter fé no nosso Pai, fé em nós, somos amparados o tempo todo pela espiritualidade e aguardar o tempo de Deus, que tudo melhor será feito. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre, nosso benfeitor, que nos acolhe na noite de hoje, abençoando-nos, serenando os nossos corações e trazendo a paz para dentro de nós, pois é a tua paz, Senhor. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, veneranda, amorosa desta casa, que com seu carinho e a sua inspiração envolve e inspire o nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais uma noite de estudos. Hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o capítulo que fala sobre a citação de Jesus, muitos chamados, poucos escolhidos, e hoje especificamente um item que está nas instruções dos Espíritos, cujo título é Reconhece-se o Cristão pelas suas obras. É uma comunicação do Espírito de Simeão,
foi dado em Bordeaux em 1863. Essa instrução desse espírito, ela é um grande exemplo para nós na doutrina espírita de como os espíritos têm assim uma capacidade de análise, e qualquer estudo que se faça do cristianismo, e isso foi o grande objetivo do espiritismo quando foi lançado como doutrina, era detalhar, esclarecer e simplificar os ensinamentos do Cristo, dando abrangência maior a ele, com uma visão reencarnacionista, assim, com conceitos bem mais claros para a época. E o Espírito, apesar desse título, reconhece o cristão pelas suas obras, uma interpretação normal, a gente estaria aqui desenvolvendo um pensamento acerca de que não adianta só a fé sem obras, que a gente teria que exemplificar e tal. Mas o Espírito, ele faz um desenvolvimento desse estudo, colocando várias correlações com outras citações do Cristo, e desenvolve um raciocínio muito abrangente, muito importante para nós. Importante e que traz a reboque uma responsabilidade muito grande para nós que estamos dentro do movimento espírita. E a gente vai ver o porquê. Ele começa citando aquela passagem que diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E aí, ele chama o nosso raciocínio para observar as palavras do Cristo e para, vamos dizer assim, escutar e seguir. E ele fala assim, principalmente aqueles que falam que a doutrina espírita é a doutrina do demônio, é obra do demônio. E aí ele fala assim, olha, não é suficiente vestir o uniforme do Cristo para se dizer cristão. Então, meu amigo, não adianta falar, eu sou cristão, e agir como se não fosse. E também não adianta ficar em cima do muro e falar, que a gente tem mania disso. Não existe meio espírita. E as pessoas, tu é espírita? Ah, não, eu sou simpatizante. Esse negócio de torcedor de futebol, não tem simpatizante. Ou você é ou você não é. Porque às vezes a gente fala assim, a gente quer dar a resposta para dizer que é espírita, mas que ainda não faz tudo que um espírita deveria fazer. Mas isso somos todos nós. Se escapa alguém aí, me desculpe. Mas aconselho a pensar mais um pouco, se está achando que escapa. Mas é assim, a gente fala, não, eu sou, mas... Não, eu sou espírita, agora não sou um espírita perfeito, eu sou um espírita imperfeito, que é o normal. Porque ser espírita, como ser de qualquer outra religião, é você acreditar no corpo doutrinário que aquela religião transmite. Então, se eu acredito, eu sou. Agora, se eu não faço 100% daquilo que eu acredito, eu sou um imperfeito. Mas nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então, se nós somos imperfeitos, nós não seremos perfeitos em nada. Pode ser até que, se você for fracionar as virtudes, nessa aqui eu consigo fazer tudo. Tudo bem. Mas no conjunto da obra a gente não é perfeito, por isso estamos encarnados na Terra. Sem sermos missionários. Porque senão alguém vai pensar, não, mas tem espírito? Tem. Poucos. Conta-se nos dedos. Mas vamos lá. Aí o raciocínio dele é exatamente esse. E você vai partir aí, até para que você, então vai analisar que, olha, não adianta só você ser, e você tem que começar a fazer obras. Mas só que as obras que ele está citando aqui, não são obras só materiais. Não são só frutos de, como a gente poderia dizer, e na casa espírita a gente tem muito isso, um espírito ativo, de eu participar do movimento, de eu distribuir quentinhas, de eu participar nas obras sociais da casa, participar do trabalho mediúnico. Não é só isso que ele está querendo dizer. Ele está falando mais do que isso. E ele começa a puxar
outras citações do Cristo, quando ele fala assim, ó, procurai os verdadeiros cristãos e os reconheceis pelas suas obras. Aí ele vai citando. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má dá maus frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aí fala, eis as palavras do mestre. E continua puxando outras. E ele vai falar assim, ó, a árvore do cristianismo, que aí você vai falar, a árvore que dá bons frutos, você pode pensar nas obras materiais, mas ele leva para o outro lado. Ele fala assim, o cristianismo, e aí o Cristo é o semeador, o jardineiro, plantou uma árvore frondosa, em cujas sombras acolheu todos os discípulos. E nessa árvore, duas coisas muito importantes, a fé e a esperança. Fé e esperança. O que é felicidade para a doutrina espírita? Consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, muito do que foi falado na página inicial. Fé no futuro. Mas para ter fé no futuro, eu preciso conhecer o mecanismo da lei. Conhecer como a banda toca. Eu sei como todos vamos chegar. E a doutrina espírita mostra para a gente, ó, da onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou. Nosso futuro é sermos felizes, perfeitos, por isso felizes. Criados simples e ignorantes, a origem. E eu, espírito imortal, que reencarno para perseguir essa perfeição através das experiências. Ninguém vai me dar isso. Isso é outro paradigma que o Espiritismo quebra em relação às doutrinas ortodoxas. Não existe crescimento pela graça. Existe suor. Não adianta entrar por essa porta esperando milagre com o conceito antigo de milagre. Milagre, dentro daquele conceito que todo mundo está acostumado, para nós no Espiritismo não existe. Seria leviandade nossa prometer isso. Por quê? Milagre seria alguma coisa dentro dessa análise sobrenatural, ou seja, fora da lei. E ninguém, nenhum espírito, por mais perfeito que for, vai derrogar a lei. E foi a primeira coisa que Jesus falou, não vim derrogar a lei. Esse não vim derrogar a lei quer dizer, eu não posso tudo. Eu posso muito na proporção da minha perfeição, mas eu tenho um limite. Qual o limite? Justamente a lei. Então, se não está dentro da lei, eu não posso fazer. Então, não existe milagre. Tudo que ocorrer, que pode ser a cura de alguém que entrou por aquela porta, se ocorreu, é porque está dentro do cabível na lei. Teve cabimento. A pessoa já passou pelas experiências necessárias para o crescimento do seu espírito, a ponto de não necessitar mais daquele ponto de desequilíbrio na sua alma, porque a consequência da perfeição e do equilíbrio é exatamente eliminar esses pontos de desequilíbrio que trazem as doenças. Então, aí é muito claro para a gente, no que diz respeito a fazer coisas dentro da lei ou fora da lei. Não vai existir essa derrogação da lei. E nem Deus. Porque a gente tem a tendência de falar, Deus pode tudo. Não pode tudo. Porque seria uma incoerência ele, Deus, fazer alguma coisa fora da lei. E dentro do Espiritismo, a gente não pode confundir isso. Dentro das religiões, pode ter até essa visão, Deus pode tudo. Mas dentro da doutrina espírita, não, por causa de um aspecto. O que caracteriza a lei de Deus para nós? Nós reconhecemos Deus pelos seus atributos. E os atributos de Deus, entre isso, está a lei, que é perfeita. Se uma lei é perfeita, não muda, é imutável. Então, veja bem, se ele criou uma lei perfeita, seria uma incoerência ele derrogá-la. Está claro isso? Veja, raciocínios simples, mas te leva a pensamentos e deduções extremamente complexas. Porque a primeira tendência é a gente falar, Deus pode tudo. Não pode.
Não pode pela própria perfeição. É que a gente está acostumado tanto com o jeitinho, com aquelas coisas que não podem, a gente dá um jeito de poder, mas isso é na lei do homem. Na lei de Deus, está tudo no seu lugar. E a gente já fala, graças a Deus, está tudo no seu lugar. Nessa lei a gente pode confiar. Então vamos lá. Aí ele vai buscando essa árvore, e quando a gente diz que essa felicidade é a fé no futuro e a consciência tranquila, está exatamente o conhecimento dessa lei e a visualização que vai dar toda a harmonia e equilíbrio que a gente precisa para encarar o que vier. Por quê? Porque eu vejo uma luz no fim do túnel. Essa fé, a esperança no futuro, é o que dá para cada um de nós aqui a força para a gente acordar amanhã e fazer tudo de novo, sabendo que vai tropeçar, vai cair, mas eu também sei que eu vou levantar e que o meu futuro de felicidade me espera na proporção, em termos de velocidade, na proporção do meu esforço. E é muito bom nós sabermos que nós não estamos na mão de ninguém para conquistar a nossa felicidade. Porque isso é íntimo. Não importa o que esteja acontecendo em torno de nós. Se eu tiver essa firmeza, é aquele negócio. Pode estar bombas estourando em torno de mim, mas a paz está dentro do meu coração. Se eu tiver essa certeza, se eu não tiver essa certeza, eu vou ter inquietude, desequilíbrio. Então, o que a gente tem que buscar é isso. Por isso que nós falamos, se eu estou titubeando em algum conceito doutrinário, que é a base de sustentação desse equilíbrio, eu tenho que voltar, como se estivesse dentro do livro, como a Iraci falou, eu não é só ler, eu tenho que estudar e entender. Então, se eu não estou em algum desses conceitos básicos, não está passando por aqui, volta a página, estuda, tenta entender. E quem explica para a gente? Esses espíritos, justamente com essa abertura de ângulo de análise, quando nós analisaríamos uma página ou uma citação com uma visão estreita, como se eu estivesse olhando por um buraquinho de fechadura, ele abre a janela para a gente. E aí, meu amigo, vai embora. O pensamento voa e aí você vai cada vez entendendo mais. É por isso que os sábios dizem, quanto mais eu penso que sei, mais vejo que não sei. Porque a cada porta que se abre, essas coisas são muito mais abrangentes, e esse cara chega, o sábio, chega a um momento que ele fala assim, caramba, isso aí não para, é infinito. Quanto mais eu souber, mais eu descubro que tenho por saber, e mais eu tenho condições de aprender, porque eu estou sabendo mais. E essas informações do plano espiritual, o fator limitante somos nós. Vê Jesus, tenho muito para vos dizer, mas vós não entendereis. Em várias passagens nos livros espíritas, os espíritos falam assim, olha, não tem como eu te explicar isso. Tu não vai entender. Ou então, assim, de uma coisa até mais simples, vocabulário terrestre, não dá para te falar o que é. E aí usa comparações dentro do conhecido, do palpável por nós, para dar uma ideia pálida do que seja. Você vê nas coisas mais simples, descrever uma paisagem no plano espiritual. Às vezes o espírito fala assim, não dá para te falar o que é. Isso se sente. Então, vamos voltar ao texto. Ele vai abrangendo isso, e quando ele fala que essas duas virtudes, a fé e a esperança, ele fala assim, e vós sois responsáveis por cultivar essa árvore. E aí ferrou para a gente. Sujou. E ele fala ainda assim, a árvore é boa, mas os jardineiros são infiéis. Quem são esses jardineiros infiéis? Tempo para pensar? Nós. É bom que o pessoal aqui já sabe, quando a gente faz essa pergunta, a gente já sabe o que é com a gente. Né? Porque se fosse para acusar o outro, não precisa tempo para pensar, a gente já fala é o outro. Mas quando fala para e pensa, porque a gente já sabe que vai ser com a gente. Então, olha que beleza de pensamento que esse espírito pegou. Ele falou assim, olha, Jesus plantou essa árvore. Vocês, que somos nós, foram responsáveis por cultivá-la, mantê-la e trazer para debaixo dessa sombra os outros que ainda não tinham vindo.
muitos os chamados. Meu amigo, a lambança que a gente fez com o cristianismo. E aí ele pega, por quê? Porque esses jardineiros foram mexendo tanto nos ramos, nas folhas, nós fomos acomodando tanto aos nossos erros, porque ao invés de nós mudarmos o nosso hábito, o nosso comportamento, para nos adaptar e nos enquadrar à lei de Deus, nós fomos pegando e querendo ajustar a lei de Deus para que ela se adaptasse à nossa imperfeição. Olha o quanto nós demos de canetada. É bom a gente nem pensar isso. Médio, por isso que médio, às vezes, o esquecimento do passado é o maior tesouro que a gente já recebeu. Ainda tem médio que quer lembrar. Ainda tem gente que vai procurar médio para saber do passado. Não mexe nisso. Se fosse para a gente lembrar, não tinha isso, não era parte da lei. Então, sabe aquele negócio, mexer no fundo de uma lagoa, quando tem um monte de lodo? É o que a gente vai fazer se mexer nisso. Está tudo ajustado. E até Kardec, na época, ele questionou os espíritos, falou, mas peraí, não é injustiça eu não saber nada desse negócio. Quer dizer, eu vou estar pagando por um negócio que eu não sei, o espírito falou assim, fica quieto, tu já está no lucro. Não é assim. O que você tiver que pensar vai vir por intuição. Porque o questionamento dele era legal, é um questionamento racional. Não era melhor lembrar, porque ele estava pensando nas virtudes, no conhecimento que eu tinha adquirido. Falei assim, poxa, eu venho, vai ser 0 a 0 de novo. Mas o Espírito fala assim, não, mas as coisas que você adquiriu como Espírito, vai estar lá na tua memória integral. Não está na memória RAM, que é o cérebro. Uma comparação meio pessoal da área de informática aí. Mas vai estar lá no disco rígido. E quando eu precisar, eu vou lá e busco. Então, são aquelas aptidões que a gente descobre que tem na hora do sufoco, geralmente. Tipo, você vai, tem que dar um presente para alguém, ou surgiu um negócio, e você vai e tudo se descobre com uma habilidade em trabalhos manuais que você nunca estudou para fazer aquilo ali. E por aí vai. Habilidades até atléticas. Né? Quando tem um cachorro de 1 metro e pouco correndo atrás de você e um muro de 3, meu amigo, aproveitando a época da Olimpíada, tu vai e pula. Tu salta aquilo ali, porque o Espírito impulsiona, e você tem aquela habilidade em algum momento da tua vida ali, porque a gente já fez várias coisas. Então, esse esquecimento, ele é bem dosado, ele é muito mais para esconder as nossas lambanças, do que nos prejudicar em termos do conhecimento, porque o conhecimento a gente vai pegar. Mas esse passado negro, a gente sabe. Quando Kardec perguntou aos espíritos assim, como é que eu vou saber quem eu fui? Como que eu posso saber? Os espíritos falaram assim, não precisa fazer muita coisa não. Observa quem você é hoje. Extrapola para trás e vê o que tu era. Realmente, se nós nos observarmos, quais são as minhas atitudes hoje? Aí eu vou imaginar 2.000 anos atrás. Cara, se hoje o cara me corta no trânsito, eu xingo ele igual espírita, bobo, tolo, bobão, né? Parece até aquela propaganda que tem agora, que o cara chamou de quindim, de não sei o que, aquelas ofensas assim, mas espírita. Faz isso. Mas o que ele está pensando na hora que fala bobo? Cada um aí pensa, mas a gente já está melhorando, porque a gente está tentando se disciplinar, pelo menos na expressão. E o treinamento é exatamente isso. É controlar isso, é tentar disciplinar. Mas, se hoje eu reajo assim, imagina 2.000 anos atrás, sem a doutrina espírita, como que eu reagiria? Então é fácil perceber. E outra coisa interessante, o espírito não retrograda. Se o espírito não retrograda, hoje eu estou melhor do que eu já fui. Então, também não precisa conversar mais nisso, tá? Aí acho que todo mundo já entendeu. Então vamos lá. Esse aspecto do progresso, e esse aspecto do que fizemos com isso,
é que dá essa responsabilidade que ele está chamando. Então, agora, nós somos, vamos dizer assim, os jardineiros que pegamos novamente a oportunidade de cultivar e tomar conta dessa árvore. Então, o que ele está exaltando para nós aqui é que nós temos que fazer com que isso aqui chegue a todo mundo. Então, vamos lá. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. As obras materiais são as mais fáceis da gente fazer. Essa não resta a menor dúvida. Mas, o pior, qual a obra que dá mais trabalho para a gente construir? É uma que tem como base a nossa mudança interna. Individualmente, vamos trabalhar primeiro na pessoa física. Eu tenho hábitos milenares, que eu carrego aí esse tempo todo, desde a minha entrada no reino nominal, com reconhecimento de mim mesmo, pensamento contínuo, reconhecimento de Deus, e toda aquela trajetória que vem lá, para não tumultuar muito, do tempo da caverna. Vamos imaginar a Terra na época da caverna. De lá para cá, eu como espírito, fui renovando experiências, fui aprendendo coisas da convivência material e da convivência espiritual também, depois de um tempo, porque eu passei, ao desencarnar, a ir para o plano espiritual, porque antes eu não ia. Antes que perguntem, ou pensem nisso, evolução em 2 mundos, junto com a Caminho da Luz, dá uma visão da história da humanidade. Então, no início, enquanto estávamos ali na convivência, primeiro, muito mais para manter a vida. Nosso pensamento era só no sentido de sobreviver. Depois de um longo tempo, a criação da família. E aí foi o grande marco que André Luiz coloca lá como ponto de progresso para a humanidade. A palavra, também ele coloca como um ponto muito importante, e o desenvolvimento da palavra e do pensamento que deu os contatos com o plano espiritual. Os contatos com o plano espiritual passaram a nos dar mais um instrumento de aprendizado, que ao sair do corpo, o acesso a esses espíritos e mais instrução. Agora você vê isso, milênios, essas coisas acontecendo para que nós pudéssemos evoluir. Vamos dar um salto lá para Jesus. Antes disso, só o negócio do plano espiritual. A mediunidade começa exatamente no seio da família por conta disso. Eu, no início, naquelas primeiras reencarnações, eu não sabia o que era desencarnar. Vamos lembrar que nós estamos próximos da saída do pensamento descontínuo. Quer dizer, eu estava começando a ter pensamento contínuo. E o que faz eu me manter fora do corpo, no plano espiritual, manter um corpo espiritual estruturado? O pensamento. Porque é o que eu monto o meu corpo mental. Durante muito tempo, eu não tinha condição de me manter sozinho no plano espiritual. Era muito parecido com o que a gente escuta dos animais. Tem animais no plano espiritual? Tem, mas quem os mantém? Os espíritos que estão interessados que eles fiquem lá. Porque o animal, por não ter pensamento contínuo, não mantém a sua estrutura. Exemplo disso no Livro dos Médiuns. É o mesmo mecanismo que mantém a caixa de rapé. Lembra da caixinha de rapé? As perguntas de Kardec? Existe, é palpável, tem as mesmas propriedades? Tem. Se eu pegasse aí e cheirasse, espirraria. Vai durar para sempre? Não. Dura quanto tempo? Quanto tempo o espírito que a mantém quiser. Ou seja, trabalhou com as moléculas sutis, condensou e manteve a estrutura. O que é fluido? Moléculas que cedem à mínima pressão e que, sob uma força qualquer, se mantém numa estrutura. Então, tem que ter uma mente que mantenha aquela estrutura. No caso do animal, tem que ter alguém que mantenha aquela estrutura. Ambiente das colônias espirituais. Quem mantém? Os espíritos que lá habitam. Conscientemente. Formações inconscientes. O que a gente chama de umbral. Os infernos que a gente chama, quem mantém? Aquilo é retrato do pensamento de sofrimento daquelas almas.
que projetam aquilo ali sem querer projetar. É natural. Por isso que a gente não engana ninguém desencarnado. Olha bem, quem não é enganado é o desencarnado. Nós, aqui, quem tem mediunidade e evidência vai perceber o que a gente está exalando. Mas eu mesmo encarnado, os espíritos encarnados, eles percebem o que eu sou, independente do que eu fale. Nesse ponto que passa isso tudo, e eu indo lá nessa condição do plano espiritual, que eu ainda não conheço, por não ter pensamento contínuo, morri e fico aonde? Do lado daqueles que eu amo, da minha família. Se eu estou aqui do lado, a gente pode falar que a primeira obsessão foi na família. E não foi de sogra. Antes que pensem, o pessoal fala, foi sogra. Não foi. Porque a relação é justamente o contrário. Quem ficou aqui do lado é porque eu gosto dela e fiquei ali. O casal está aqui, eu estou perto, reencarnação quase que automática, pela atração. Ou seja, olha a lógica da doutrina espírita. Saí do reino animal. Começo a ter início de pensamento contínuo. As minhas encarnações iniciais eram muito próximas do animal. Rápidas. Eu não tinha tempo no plano espiritual. Passa-se um tempo, aí começou aqui a mediunidade no seio da família. Passa um tempo, eu descubro, começo a evoluir em termos de pensamento, descubro o plano espiritual, as colônias são formadas para atender esses espíritos, e ali está. Olha quanta coisa diferente do cristianismo inicial a doutrina espírita traz. De que nós vamos ser culpados de novo? Porque nós pegamos a primeira árvore que o Cristo deixou para a gente e fizemos essa lambança que está por aí. Então chegaram, chamaram a gente no cantinho e disseram, olha só, vocês vão ter outra chance. E aí entra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí toda aquela história, transportada a semente, que foi lá, veio para o Brasil, e nós, a reboque, para tomar conta dessa árvore. Então a doutrina espírita é uma bênção para a gente? É. Sob todos os aspectos. Como orientação, como um ambiente acolhedor para nós, mas principalmente pela oportunidade de nos redimir dos erros que nós cometemos. Isso não é castigo. Você vê a visão que a doutrina espírita passa, que ao invés de sermos castigados pelas besteiras que nós fizemos, a lei que é perfeita, coloca na mão de cada um de nós a responsabilidade de desfazer as besteiras que fizemos, de reharmonizar tudo que nós desarmonizamos, harmonizar as cabeças que nós descompensamos pelo trabalho. Isso é a lei de amor. A lei, e a gente aprende isso na doutrina espírita, não é punitiva, é educativa. E nós estamos aqui tendo essa oportunidade. Quanto maior o posto, maior a responsabilidade. Presidente de centro, dirigentes de centro, trabalhadores, médiuns. Nós temos que encarar tudo isso como uma responsabilidade, posto de trabalho e não status. Quanto maior o posto que ocupamos dentro da doutrina espírita, maior a responsabilidade temos. Sou presidente do centro, bem feito. Ninguém mandou, sou só orador. Cada qual com seu cada qual. Cada qual com a sua responsabilidade. A gente fala isso de brincadeira, porque todos nós, mas é para ficar bem claro mesmo, porque tem gente ainda, a gente, infelizmente, nós todos somos imperfeitos. Cada qual com seu cada qual, tem aqui uns mais aqui, outros mais ali. Mas o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, nós ainda temos isso. O que muda é o percentual que cada um tem. Mas, infelizmente, ainda temos, dentro da própria doutrina espírita, pessoas que olham para esses postos de serviço, para essa oportunidade, como se fosse status. E não é.
A nossa responsabilidade está nisso. Manter essa árvore com a pureza que ela tem. Não estou falando naquele negócio de não, manter a pureza doutrinária. Quando falarem alguma coisa que começa assim, pureza doutrinária, cuidado. Cuidado, que o que vem depois disso é perigoso. Não é por aí. Não é uma postura de falso moralismo. O que a gente está falando é o seguinte: a doutrina espírita é muito clara e simples nas suas bases. Sabe aquele negócio de técnico de time bom? Mesmo quem não gosta de futebol ou de qualquer esporte, a gente sempre escutou falar assim: pô, o time é bom pra caramba, não precisa de técnico, é só ele não atrapalhar. A gente não escuta isso? Qualquer atividade, equipe de trabalho, pô, a equipe é tão boa, não precisa nem de chefe. É só o cara não atrapalhar que os caras fazem. É isso aí. A doutrina espírita, essa árvore, que foi plantada novamente, que foi transportada para cá, ela é perfeita. Ela é simples, perfeita, direta, clara. O que a gente tem que fazer é não atrapalhar. Como a gente atrapalha? Criando particularidades que hoje são com outros nomes. A mesma coisa que fizemos com a primeira árvore, ou com aquela árvore plantada na época, de trazer personalismos e coisas muito para acomodar, e jogando em cima daquela lei que é de Deus, do cristianismo, que foi aquele cristianismo puro que Jesus trouxe. Tem muita gente que faz isso com a doutrina espírita. E aí, meu amigo, por isso que a gente, quando olha, a gente identifica os resquícios do católico antigo, do romano antigo, do padre antigo. Nós não estamos falando dos padres atuais, nem dos outros, não. Nós estamos falando daquilo que fomos. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Porque nós temos esse resquício. E você vê, são hábitos milenares. Se nós não ficarmos atentos, nós vamos apodrecer as folhas dessa árvore de novo, trazendo todos esses resquícios e errando novamente da mesma maneira que fizemos. Nós temos vários exemplos dentro da doutrina espírita de médiuns que faliram exatamente no mesmo ponto que faliram há tempos atrás. E a maioria, por trás disso tudo está quem? O orgulho. O orgulho do saber, o orgulho do poder, até mediúnico. E aí todos nós temos uma parte. Porque nós falamos dos médios, dos dirigentes, dos trabalhadores, dos que estudam a doutrina espírita, mas tem os que estão aí olhando para cá, sem crachá. Como todos nós, há ainda o resquício da necessidade de endeusar, da necessidade de ter alguém para se fazer de salvador para a gente, que é mais prático. Eu botar a minha felicidade na mão de alguém. Então, geralmente a gente mira um médium, ou um médium de cura, ou um médium que oriente alguém, ou um divulgador da doutrina, para endeusarmos ele. Botar ele no pedestal. Complica a árvore. Por quê? Da mesma maneira que Jesus colocou lá, ó, não fazer imagem do que está embaixo, do que está em cima, não idolatrar, blá, 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 blá. Nós, dentro da doutrina espírita, só mudamos de foco. Ao invés de criar santos com imagens, nós criamos semideuses vivos. E aí entra todo um processo que pode contaminar a nossa responsabilidade de carregar essa árvore com a sua pureza. Porque da mesma maneira que eu tenho a responsabilidade de trazer outros para debaixo da sombra dessa árvore, mostrando essa clareza, eu não posso deturpar esses ensinamentos e criar pessoas com comportamento místico dentro da doutrina espírita. E aí a gente vê isso em tudo quanto é lugar. Olha o que eu estou falando, em tudo quanto é lugar, em todos os centros você vai ter pessoas, você vai identificar pessoas, inclusive dentro do grupo trabalhador da casa, ainda com esses resquícios, e é fácil a gente entender isso.
Se nós ficamos há milênios com esses hábitos, não é de uma hora para outra que a gente vai tirar. Daí o vigiar e orai, sempre. Então nós temos na mão a faca, o queijo, guardanapo, talher, prato, tudo. É só a gente não fazer besteira. Infelizmente, a gente olha ao redor e a gente vê ainda brigas políticas dentro da doutrina espírita, a gente vê guerra de egos, a gente vê um monte de coisa que não deveria ter, mas tem pela nossa imperfeição. Aí que ele fala, não é culpa da árvore. Os jardineiros que são infiéis. Quem são os jardineiros? De novo, nós. Então, da mesma maneira que quem está dirigindo tem a responsabilidade de controlar isso, de ficar atento, e é difícil para burro, quem está vindo aderir à casa também tem a responsabilidade de se colocar na posição de manter isso. Porque nós estamos à beira de escorregar. Todos nós. Se temos o egoísmo e o orgulho, qualquer coisa próxima disso, qualquer facilidade, é caminhão ladeira abaixo. Então, incentivar o trabalho, beleza, incentivar o trabalho. Pô, legal, foi trabalho bom, foi isso, aquilo, outro, mas não idolatrar. Porque o que a gente vê de médium caindo, tem médium que é chamado hoje para palestra, dá show. Não dá palestra, dá show. Show que eu estou falando, é que eu já escutei casos, e falei, fulano de tal veio, botou luz não sei o quê, piscando. Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Não estamos falando de show, que nem a gente faz. Show de música, isso a gente faz. Mas isso é show mesmo. Nós estamos falando, a pessoa veio falar de doutrina, de mediunidade, com maior estrutura pirotécnica, vamos dizer assim. E aí, meu amigo, daí a se achar artista, e quando é convidado a fazer palestra, pedir hotel, 5 estrelas, com toalhinha branca, com água mineral, é Roberto Carlos. Né? Então, cabe a nós não deixar isso se expandir. E tem muita coisa de bom para a gente fazer, que é o quê? Justamente cultivar essa árvore na melhor parte que ela tem. Então, todo o trabalho que se faz, estudos, cursos, assistência fraterna, esse é o trabalho que vai fazer a árvore crescer. E não ficar prometendo cura. Traga o teu marido, tua mulher. Se bem que falar isso, hoje tem gente que fala, não faz isso não. Não faz. Isso é brincadeira. Mas a religião, você vê hoje, em tudo quanto é lugar tem isso. E se faz das coisas espirituais um nivelamento por baixo. E o espiritismo ainda sofre isso um pouco pelo mau entendimento que as pessoas têm do que é a doutrina espírita. Então, são vários pontos que a gente pode fazer de bom, e a gente encerra agradecendo esse espírito por esse foco, por essa colocação, por essa expansão de raciocínio que ele coloca para a gente aqui. E lembra, há muitos chamados, poucos são escolhidos. Vocês são os responsáveis pela árvore. Vão lá e façam com que ela fique mais frondosa e abranja, acolha mais gente. E essa é a função da doutrina espírita. A doutrina espírita, casas, que nós vemos isso em tudo quanto é lugar, né, assim, quem vai. Casa que cresce é casa que faz estudo, que tem trabalho de assistência social e trabalha com a visão de instrução e não de criar dependentes. Todas essas casas, tudo que é lugar que a gente vai, cresce. Pode começar pequena, mas ela vai crescendo. Cresce pelo trabalho sério que faz. Que Jesus nos abençoe.